A gente, o que Deus nos livra, a gente tem que contar o testemunho. Eu me vinha a Maria José Nascimento, debaixo do guarda-chuva, porque estava chovendo. Eu pus ele bem adiante, e vim bem olhando, e de cabeça abaixo, olha como é despercebido. Quando eu vi logo na minha frente, um portão eletrônico desceu bem em cima do guarda-chuva. Quando ele chegou na frente, eu pulei para trás, ele fechou. Irmão, quase que ele bate na minha cabeça. Mas quando a gente é despercebido, porque estava olhando para baixo. Se eu tivesse sem o guarda-chuva olhando para cima, eu tinha visto ele e eu não estava vendo. Mas Deus é tão bom, aleluia, que Ele me protegeu, porque uma vontade na cabeça não é fácil, né, irmão? Mas Deus é bom. Deus é fiel para com aqueles que é fiel com Ele. Aleluia. Que Deus abençoa cada um dos irmãos. Que Deus continua abençoando, dando essa força para que nos cultos de quinta-feira, no culto de oração, nós podemos ter mais pessoas, aleluia, porque é um culto em que nós temos, aleluia, a oportunidade de falar com Deus. É através da oração. Eu passo a palavra ao pastor Divino nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus Senhor dos irmãos, Deus abençoe a cada um. Sempre é bom estar na casa do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Quem achou aí, diga amém. Aleluia. Mateus 13, versículo 3. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e das aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o sol não era profundo. Verso 6: Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, esses ao crescer sufocaram as plantas. Versículo 8 de Mateus 13: Contudo, uma parte caiu em terra boa, em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Irmãos, esta é uma das parábolas mais conhecidas da palavra de Deus. Dificilmente alguém que não tenha ouvido falar da parábola do semeador. Dificilmente alguém que não tenha ouvido falar dos 4 tipos de solos dessa parábola. Quando ministramos, a maioria dos pregadores gostam de destacar os 4 tipos de solos: a beira do caminho, terreno rochoso, entre espinhos e a terra boa. Mas hoje eu quero mostrar para você, nos enfocar em outra coisa. Além disso, eu quero destacar para você que eu quero destacar para você uma forma maravilhosa dessa parábola, e provavelmente uma das mais maravilhosas da Bíblia, de Cristo, né? Que a semente é boa e ela é uma só. É preciso entender, irmão, que o texto começa com a imagem do semeador. O texto começa com a imagem do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Imaginamos alguém, como na ilustração acima, com uma bolsa lateral, vamos assim, e ele se preparando em casa para sair a semear.
E nós sabemos em Marcos 4,4 que no Evangelho de Marcos, aquele que semeia a boa palavra é o pregador. Imaginamos Cristo. Mas imaginamos um lavrador, aquele lavrador se preparando em casa, a sua roupa, seu equipamento, pegando a sacola ou a mochila, né? O embornal, como alguns diziam no passado, e separando a semente, porque a semente é boa. A mesma semente que caiu em terra rochoso, caiu em terra boa. A mesma semente que caiu entre espinhos, caiu à beira do caminho. A semente é uma só. E é importante saber que a semente foi selecionada. Esse dia nós plantamos aqui no terreno da igreja e tivemos que replantar. Por quê? Quando planta, a semente fica por um certo tempo ali, esperando para ser germinada. Determinadas sementes demoram mais que a outra, né? Mas acredito eu que quando lança no solo a semente, por alguns dias ela começa, depois de algumas horas na terra, depois de alguns dias ela começa a brotar e a germinar. Só que essa não germinou. Deu 15 dias e nada, não. Obrigado a plantar de novo, né? A semente é ruim. Mas a do Evangelho não é. A semente é boa. E ela é uma só, irmãos. O problema é o tipo de solo. E o tipo de solo é quem está recebendo a mensagem. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez, a semente entrou em seu coração. A semente entrou em você. Ela começou a germinar quase que automaticamente. E ela começou, quando você ouviu, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então você ouviu a palavra de Deus, ela começou a germinar na sua vida. Você começou a semente começou um processo de transformação. E você se tornou uma pessoa que tem fé. Quando a palavra entrou no seu coração, entrou fé. E você agora tem fé. Você agora tinha fé. Só que a semente que entrou em você foi única e perfeita, não foi? O que acontece quando uma semente é plantada, irmãos? O que ela precisa quando uma semente ela é para germinar bem? Ela precisa de 3 coisas. Eu destaquei 3 coisas básicas que a semente precisa. Ela precisa de cuidado, ela precisa de adubação e ela precisa de sol, não é? E quem dá o crescimento é Deus. Paulo diz: eu plantei, a Paulo regou o crescimento, quem deu é Deus. Quando você ouviu a palavra de Deus, não importa quem entregou a mensagem, se foi um pastor famoso, se foi um grande homem de Deus, se foi uma criança ou se foi um simples folheto, quem falou com você foi o próprio Deus que te transmitiu a mensagem. A palavra de Deus foi usada para... Deus usou alguém, usou um instrumento para te levar a palavra de Deus. Então você ouviu a palavra de Deus. A semente vem de Deus. Como ela está em você? O que precisa dela quando você planta uma planta? Te confesso que eu não sou muito bom nesse negócio. Em casa tem planta, tudo quanto é tipo. E minha esposa falou assim: essa planta aqui só pode regar uma vez por semana. Essa é de 15 em 15 dias. Como é que eles descobrem? Me pergunta que eu não sei. Pergunta para o Jacir, para o Rui, para o né? Mas não tem planta que é assim? Se for água demais, ela não apodrece, morre. Então você precisa regar a planta no tempo certo. Irmão, como você, homem de Deus, mulher de Deus, cuidou da semente que entrou no seu coração, com oração, com jejum, com consagração, leitura da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir.
Sabia que quanto mais você lê a Bíblia, mais fé você tem? Porque você lê que Deus usou Abraão, Deus usou Paulo, Pedro, e você diz, olha, se Deus usou, Ele pode me usar também. Eu não sou diferente. Paulo, quando está ministrando determinada cidade, diz, olha, irmãos, sabe de uma coisa, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. Sabe qual a diferença? Nós anunciamos o Evangelho. Paulo está dizendo, você pode ser usado por Deus também. Deus pode usar para curar alguém. Deus pode usar você para salvar alguém, porque a semente está em você. E se você cuidar dessa semente, se você regá-la com oração, regá-la com leitura bíblica, se você te manter em comunhão com o Senhor, ela vai crescer. Por exemplo, na plantação aqui no quintal, Márcio, já adubamos 3 vezes. Teve adubo na plantação, na hora que semeou a semente, tinha adubo, não tinha? Depois deu uma cobertura com determinado tamanho. Depois, quando ela cresce mais, tem outro. E quando soltar o pendão, basta jogar de novo, né? Onde é que você está adubando a sua semente? Agora está uma planta. Agora você está virando uma árvore frutífera. Porque servo de Deus não é árvore ornamental. Árvore ornamental só serve para dar beleza. Você não está aqui na igreja, o Senhor não te chamou para embelezar esse lugar. O Senhor te chamou para ser uma árvore frutífera. Eu nunca vi, irmãos, eu nunca passei em determinado lugar, tem uma árvore frutífera e alguém com a pedra, com alguém com o pau querendo pegar alguma coisa. Eu disse, já? Não sei que uma pipa para gancho. Mas você passa próximo a um pé de manga, para um pé de uma goiabeira, ou qualquer outro tipo de árvore. Se for na época de fruto, e se for no local público, o que você vai ver? Alguém querendo pegar a manga, alguém querendo pegar o fruto, porque é importante, é bom. Você é uma árvore frutífera, irmãos. Se alguém falar de você, ele tem que entrar no ouvido e sair no outro, porque você é homem e mulher de Deus, as pessoas vão falar mesmo. Vai falar de mim, vai falar de você, vai, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém. E eu não estou nem aí que fale. Posso até cantar como uma música do catedral, fale mal de mim, jogue seu veneno e cai, tente negar, mas você não pode jamais negar que é a admiração que você sente. Porque eu sou usado por Deus e você também. E se você não está sendo, você pode ser. Porque a semente que está em você é boa. Ou não é? Então você precisa adubá-la, regá-la. Você tem que fazer com que ela se frutifique. E o sol, irmãos, olha, eu posso regar, eu posso adubar, depende de mim. A planta natural lá precisa da chuva, né? E adubo. Mas agora você pode regar a sua planta com oração e leitura bíblica. Você pode adubá-la da mesma forma. Mas o sol, que é o elemento essencial, esse aqui representa Deus. Crescimento quem dá é Deus. Você pode orar, pode buscar, mas saiba que quem vai fazer você frutificar é o Espírito Santo que habita em você. Você tem que ter comunhão com Ele. E eu quero, irmãos, ler lá em Marcos capítulo 4, versículo 4 até o versículo 14 ao 20. Lá, o Senhor vai explicar a parábola. Lá Ele vai trazer uma explicação sobre essa parábola. E eu gosto da explicação aqui do livro de Marcos, é mais simplificada. Marcos 4,15. Os que estão junto ao caminho são aqueles que ouvem a palavra. São aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, tira ela, a palavra que foi semeada no seu coração. Então não vai frutificar. Satanás vai lá e rouba a semente. Verso 16: da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, com muito prazer a recebem. Verso 17:
mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação, com a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e não vai frutificar. Os que recebem a palavra entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas cuidado desse mundo, quem ouve a palavra, a semente foi semeada entre espinhos. Verso 19 diz: os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, as ambições das outras coisas, entrando sufocam a palavra e ficam infrutíferas. E os que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Irmãos, olha só para você ver que o que sufoca até os cuidados dessa vida, até as riquezas, irmãos, o servo de Deus tem que saber, você tem que decidir que tipo de terra você quer ser, que tipo de solo você quer ser. Se você quer produzir a 100, 60 ou 30 por um. Se você quer ser uma árvore frutífera ou não, depende de você. A semente está no seu coração. Você não pode deixar o diabo roubar ela, não. Como que o diabo tira a semente de nós? Falando, tentando denegrir a imagem do Evangelho, tentando mostrar para nós que nós não precisamos mais obedecer a Bíblia. Os cuidados dessa vida, irmão, está tirando o servo de Deus da igreja. Sabe por quê? Estão mais preocupados em ganhar dinheiro, em prosperar e crescer, do que estar na casa de Deus. Irmão, entenda uma coisa. Provérbios 10, 12. A bênção do Senhor é que enriquece. Quer ser próspero, quer ser abençoado, tenha compromisso com Deus. Levanta cedo, vai trabalhar, faça seus planos, seus projetos. Porque o que você sonha, você pode realizar. Em Cristo Jesus você pode. Você tem vontade de ser o que você quiser. Se você orar e buscar com a bênção de Deus, você consegue. Não importa o que é. Mas você precisa entender, o Senhor vem aqui na frente. Como disse já, o Senhor alarga as minhas fronteiras. Como o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, Deus ama quem dá com alegria. Né? E mais no próximo versículo lá em Coríntios ele vai falar que você vai repartir, você vai espraiar, você vai estender, você vai ser abençoado e abençoar a sua família e aqueles que estão ao seu lado. Mas saiba de uma coisa, não coloque o seu coração nisso. Você tem um sonho, um projeto, se você conquistar, bem, mas se não conquistar, não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé nunca. Né? Tem uma frase que diz que quem perdeu dinheiro não perdeu nada. Quem perdeu saúde perdeu alguma coisa. Mas quem perdeu caráter perdeu tudo. Eu, parafraseando essa mesma frase, eu digo: se você perdeu dinheiro, você não perdeu nada. Perdeu a saúde, você não perdeu alguma coisa. Mas se você perder a fé, você perdeu tudo. Não tem nada para perder mais. Uma pessoa que não tem fé é uma pessoa destituída de esperança. O dia que você vê um servo de Deus e falar: não tem esperança, a vida não muda, não tem jeito, de que você perdeu a fé. Porque se você tem fé, você pode mudar. Não importa quantos anos você tem, não importa o seu grau de escolaridade, você pode crescer, prosperar, porque a semente é boa, irmãos. É ou não é? Quando você recebeu ela, você tendo carinho, cuidado, se você cuidar dessa semente com prazer, ela vai ter que frutificar. Eu gosto que Jesus Cristo diz em João 15,16: não fosse vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Para quê? Para que vocês vão ver fruto e o vosso fruto permaneça. Deus te chamou para ser abençoado, irmãos. Deus não te chamou para você levar uma vida medíocre. Mas o que é uma vida abençoada? É ter muito dinheiro? Não necessariamente. Ter uma vida abençoada é você ter condições de viver a vida do jeito que você gosta. Não é necessariamente você ter dinheiro para comprar tudo que você tem vontade, nada disso. O que as pessoas têm. Vou até corrigir o que eu falei.
Não é você ter dinheiro para comprar o que o outro tem. É comprar o que você tem vontade de ter. É diferente. Porque eu aprendi, irmão, você não precisa de muito para ser feliz. As pessoas estão valorizando muito o ter em detrimento do ser. Eu preciso aprender que ter é importante, mas ser é mais importante do que ter. Você precisa aprender que ser um servo de Deus é mais importante do que ter qualquer coisa. Então aprenda, a semente é boa. Você tem fé, a mesma fé, o mesmo Deus que você serve. É o mesmo Deus que todas as pessoas que ajoelham e oram, clamam a Cristo. Então, é o mesmo Deus. Eles podem até ter uma visão diferente da fé, mas ele ora e clama pelo mesmo Deus, não é? Independente da placa na porta da igreja. Ou não é assim? Eles não oram do mesmo jeito, certo? Não clamam da mesma forma? Então por que um é mais próximo que o outro? Por que um parece ter mais facilidade que o outro? É porque está valorizando essa gente. Então eu creio em Deus. Deus está do meu lado. Eu sou abençoado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou citando a palavra de Deus para você. A pessoa crê. Ele crê no que Deus falou para Josué. Eu sou contigo por onde quer que você andar. Ninguém vai poder te resistir. Porque se você acreditar na minha palavra dia e noite, nada vai poder se deter diante de você. Então medita na palavra de noite, irmão. A promessa para Josué, para quem crê em Deus. A palavra de Deus é boa e agradável. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão e irmã nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Te agradeço que o Senhor conhece cada um dos teus servos que estão no seu lar, na sua casa. E eu te peço, abençoa os irmãos que estão aqui, como vai abençoar os que estão no seu lar, como vai abençoar aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. E abençoa, Pai, abençoa a sua vida. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade, eu repreendo toda inveja, toda maldição, que cai por terra agora em nome de Jesus. Mas acima de tudo, ó Deus, eu peço algo em especial. Abre o entendimento da tua serva, do teu servo, para compreender a tua santa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma boa semana.